Lefi é suede ayalela mesmo. Fiel em Deus, aleluia, amém? Bom, dando continuidade como infectologista espiritual, psicanaliticamente falando e holisticamente, que é o ensino para um legado de aprendizado, e eu quero deixar uma reflexão minha, como pastor Marcos Tobia, falar sobre a base da filosofia desconceituada. Por quê? O teu, o meu, o nosso dever, o nosso conceito é organizar o nosso aprendizado. Talvez a nossa faculdade de arqueologia e tudo que é novo, achamos dificuldade para adequar e para desfazer o velho, mas se queremos organizar a prateleira do nosso conhecimento, temos que ser sábio e ouvir e não questionar, observar para depois tirarmos as nossas conclusões, nossos objetivos, que será positivo ou negativo, conceituologicamente falando. É, falando sobre este nosso aprendizado, pois a nossa argumentologia e conceitologia, tá, é uma grande barreira para o legado do aprendizado do nosso corpo intelectual no espiritual. E aí que teremos que saber organizar bem, pois haverá aprendizado filosófico que podem mexer, tá, com o nosso psicológico devido à nossa arrogância. Como é isso, pastor? Em nós gerenciarmos o nosso conhecimento do aprendizado, que são as janelas energéticas, para mudar a nossa compostura, pois o nosso dever sempre é de aprendizado para nossas vidas, para sempre ser o aprendizado aquele que passa desse conceito, aquele que passa a aprender, ele, pois, tipifica, ele, como diz a palavra de Deus, dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. É o que está em Provérbio 9:9, e de alunos passamos a ser professor, não só em teoria, mas o conhecimento e a prática. É o que nós vamos falar dentro da condição, pois a sabedoria, que é a base nossa comportamental, como o temor do Senhor, que é aborrecer o mal. A arrogância do caminho mau é o que aborrece, que perece todos aqueles que aborrecem. Por quê? É o que diz Provérbio 8:13, né? Porque o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Porque há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles são caminho de morte. E aí você vai entender aqui, o que eu vou ler aqui no capítulo 14 de Lucas, e depois eu vou passar para o capítulo 15, você vai entender os três estados psicológicos, que foi a emoção, a decepção, a decisão, que tem que ser positiva, não negativa, desse nosso comportamento. É como a nossa emoção indutória, irracional, mais equilibrada no espírito. Então a palavra de Deus diz aqui, ó, qualquer que não levar a sua cruz, tá? Qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, ou seja, aluno, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro, fazendo conta dos gastos, para ver com que a acaba? Isso aí é projeto, tem que ter toda essa arquitetura. Para que
não comece e depois, havendo posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem começam a escarnecer dele. Então é aí que eu estou falando, a preocupação de axiologia, argumentologia, conceitologia, formando a barreira dentro do aprendizado. Aqui é um ensinamento de dever e compostura, né? Que, dizendo esse homem, começou a edificar e não pôde acabar. Mas aqui também dá uma referência. Qual é o rei que, indo à guerra, peleja contra outro rei e não assenta primeiro a tomar conselho sobre, com 10.000, se pode sair ao encontro contra aquele que vem com 20.000? Ou, de outra maneira, estando ele ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Bom, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos, conforme eu falei, aprendiz. E aqui dá referência, bom é o sal, mas se ele for insípido, dirigente, não se pode adubar, não serve para nada, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-se fora. Bom, aí a referência é quem tem ouvido, ouça. É onde nós vamos falar de ilusão, decepção e decisão, que tem a epígrafe como parábola do filho pródigo, que diz que um homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu, por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente, banalizadamente, futilizadamente. Então, havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eram umas frutas que tinha como alimentação desses animais. E ele aí faz uma reflexologia dentro dessa postura dele de atitude, de não parar para ver o conceito de suas ações. É conforme eu falei, que a base filosófica é desconceituada, né? O conceito nosso é de organizar o aprendizado. E talvez a nossa faculdade de axiologia é que forme essa barreira. Eu chamo dificuldade em aprender o que é novo e desfazer do velho. Mas ele aí refaz agora, é o que eu falei, dessas 3 funções: ilusão, decepção e decisão. Então, caindo em si, disse, quanto aos trabalhadores do meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele faz esse masquio. Ele não tinha necessidade de tomar atitude precipitada, arrogantemente. E agora, com essa desilusão, ele toma uma decisão e disse, já não sou, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E agora ele se humilha reconhecendo, dentro dessa ilusão que ele teve e a decepção que ele passou, ele toma uma decisão agora positiva, ética, conforme eu falei, que dentro desses 3 estados psicológicos, a emoção e decepção, a decisão tem que ser positiva, não mais negativamente do nosso emocional, indutório,
irracionalizadamente, mas equilibrada nesse espírito. E aí é onde ele confessa que pecou contra o céu perante o Pai e ele não seria mais digno, mas e levantando agora a decisão, levantou-se, ou seja, retornou, né? Foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu, e seu pai, moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, ou seja, melhor, contra os ensinamentos celestial, perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei-me depressa as melhores roupas e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, que significa aliança, e agora um novo comportamento para a caminhada, sandália nos pés, do ensinamento. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio, chegou perto da casa, ouviu músicas e dança, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, teu pai, veio teu irmão ao teu pai, matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo e disse ao pai: Eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o mandamento. Olha só, a nossa compostura, às vezes, não devemos ver falha em ninguém. Nunca me deste cabrito para alegrar-me com meus amigos, e vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a fazenda, e com meretrize mataste bezerro cevado. E ele disse ao filho: Sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, ter prazer, porque esse meu filho, o teu irmão, estava morto e reviveu, e tinha ele arrependido dos seus atos, e agora foi achado dentro dessa compostura equilibradamente, racionalizadamente, não emocional, indutoriamente. Então ele teve esses 3 períodos da emoção, que sempre é uma influência que talvez de outras pessoas, e com essa emoção ele teve a decepção, mas ele tomou a decisão, conforme eu falei dentro dessa base minha reflexológica, filosófica, que para muitos é desconceituada, que o nosso conceito é organizar o nosso aprendizado. Conforme eu disse, talvez essa faculdade de axiologia, conforme meu irmão, ele achou que o pai nunca se preocupou com ele em fazer o mesmo que fez com o irmão quando retornou, mas o pai deixou bem nítido para ele: tudo é teu, tudo está aí. Mas esse aí, ele teve os seus embaraços na vida e agora está procurando ajustar-se. Por que não vamos apoiar? Porque não há bom sem defeito. Nem Jesus quis essa titularidade. Então, a nossa faculdade de axiologia, tudo que é novo para nós, fica essa barreira para desfazermos do velho, mas só vou usar o mesmo decreto filosófico meu. O sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros, conforme nós lemos, que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece direito, parece bom, mas devido às decepções, à desilusão, são caminho de morte. E nem todos têm
compostura e a oportunidade que ele teve de refazer o espaço, de retornar, reconhecer, pedir perdão e ter o acolhimento novamente. É o que a própria palavra de Deus diz, que quem confessa, deixa o pecado, alcança a misericórdia. Bate, a porta se abre, busca, acha. E é o que nós devemos fazer, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Foi o que ele fez. Foi quebrar a barreira para o aprendizado. Agora ele já com maturidade intelectual, espiritualmente falando, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho. Mas é aí que ele deixou todo o seu conceito de argumentologia, axiologia, e agora, energeticamente, ele tem esse aprendizado de retornar e refazer o espaço e teve a oportunidade, conforme eu citei, que muitos não têm, estão aprisionados, encarcerados e alguns estão hospitalizados, esperando talvez um transplante, uma cirurgia, ou estão com uma enfermidade que, segundo a ciência, não tem mais recuperação. Mas eu quero deixar bem enfático para você entender que o Senhor sempre dá uma oportunidade, porque naquele dia ninguém vai poder dizer que não teve a chance, ninguém teve a oportunidade. Então todos nós temos essa condição hoje de, em vida, reconhecer, valorizar o que temos, para que quando algumas pessoas perdem, aí querem refazer o espaço, aí já é tarde demais, que o tempo passa. Eu posso dizer que passado, presente e futuro. Passado não pode fazer parte do teu presente nem do teu futuro, a não ser dentro dessa orientação aí. Passado, se for bom, de ser aprendizado, vai servir sim de você como aluno passar a professor ensinar outro. Mas coisas ruins do passado não pode andar na lembrança do teu presente, não pode construir o teu futuro. O passado você não muda, ainda mais se for ruim, mas te faz melhor para o presente, te prepara para um futuro. Como esse filho pródigo, ele refez o passo, ele teve a ilusão, veio a repreensão que foi a decepção, a atitude decisiva não só do reconhecimento, mas ele teve o acolhimento daquele que poderia acolher, que talvez sempre ensinou, orientou, mas ele, dentro da arrogância, ele desobedeceu. Então a vida é um professor que não usa de benignidade e misericórdia. Ele exorta, ele repreende, ele corrige, mas quando nós aprendemos, a vida nos abraça, nos prepara para uma vida futura, energeticamente falando, já organizada. Mas que fica essa mensagem para você entender intelectualmente, espiritualmente, que aquele que acha que sabe nunca aprendeu, que tem pessoas que quer falar, não quer ouvir, quer ensinar, nunca aprendeu, e a gente deve ser tardio no falar, rápido no pensar. A gente deve ter essa prudência da simplicidade, do reconhecimento dos nossos erros, de refazer. É como pedir perdão é difícil, como perdoar também é difícil. Temos que estar preparados. Porque se eu pedir perdão só para me desculpar e ainda guardar o ressentimento, que eu chamo do vírus da raiva como um demônio, de lembranças de coisas ruins, se a gente ainda guarda esse conceito, por que pediu perdão? Não pediu. E se eu perdoei e faço comentário com outras pessoas pelas costas dessa pessoa que eu disse que perdoei e ainda fico guardando também a mágoa no sentimento, não é perdão. Não é. É uma atitude ainda negativa, arrogante nossa. Mas que fica esse legado para o aprendizado seu, de esvaziar a prateleira de coisas ruins e colocar alimentos novos.
É por isso que eu afirmo que Lef é suede, ai ao lela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.